teu povo, santa nação, sacerdócio eterno e pó desse chão, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Mateus capítulo 6, dos versos 9 ao 13. Eu quero falar sobre o que a oração de Jesus nos ensina. Na verdade é uma pergunta, né? O que a oração de Jesus nos ensina? Mateus 6, de 9 a 13. Se você não tem a Bíblia, nós estaremos projetando o texto bíblico e você pode então acompanhar aqui no telão a leitura bíblica que eu estarei lendo. Se você tem a Bíblia, então acompanhe na sua Bíblia aí a leitura, tá bom? Diz assim, a partir do verso 9, o texto bíblico: vocês orem assim, Jesus ensinando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus aqui está ensinando os seus discípulos a oração. E aqui ele não está preocupado com uma nova liturgia. Por isso ele pega os elementos da piedade judaica e ele coloca todos eles juntos aqui. Ele pega as esmolas, ele fala da oração. Se você vê isso um pouquinho mais atrás, ele fala sobre isso. E ele fala também do jejum. E seu objetivo é que aqueles irmãos pudessem ter um movimento, uma dinâmica nova de fé. Para que a fé deles fosse maior que uma simples liturgia que se repetisse
muito mais do que uma expressão de religiosidade, de ritual. Por isso ele afirmou que a nossa vida de fé deveria ser diferente da que era praticada pelos escribas e pelos fariseus, modelos de espiritualidade daquela época, que se preocupava tanto com a forma que se esquecia da essência. Mas como a oração pode de fato então ser um instrumento de intimidade com Deus, ser um instrumento de mudança das nossas vidas, como ela pode ser algo muito maior que uma prática religiosa, de que uma prática de ritual, de que uma religiosidade, de que mera repetição de palavras, de que maneira então ela pode se tornar uma experiência da presença de Deus em nossas vidas, do poder de Deus em nós, do poder de Deus através de nós. Então, com essas considerações, eu gostaria de responder a pergunta do tema da mensagem desta noite. E a pergunta é: o que a oração de Jesus nos ensina? É essa pergunta que eu quero responder à luz desse texto bíblico. E a primeira resposta que eu quero dar, que a oração que Jesus ensina deve nos levar, em primeiro lugar, a reorganizar as nossas prioridades. Os versos 9 e verso 10 dizem assim, eu quero repetir a leitura, dizem assim: vocês orem assim, Jesus falando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração que Jesus ensina começa com a nossa dependência, com a nossa relação com o Senhor. Porque há um princípio na palavra de Deus. E nós precisamos aprender esse princípio, nós precisamos viver e experimentar esse princípio em todo o tempo, para poder ordenar a nossa vida, para poder dar uma ordem, dar uma direção na nossa vida. Porque se você não aprender esse princípio na sua prática, na sua vida, você vai viver em toda a sua vida na contramão daquilo que Deus tem para você. Muitas pessoas dão cabeçada na vida, muitas pessoas dão trombada na vida, muitas pessoas fazem coisas erradas na vida, porque não entenderam, porque não aprenderam, e porque não praticam esse princípio da palavra de Deus, ou porque não alinharam as suas prioridades, ou não alinhou pelo menos essa prioridade na sua vida. E o princípio básico da vida cristã é aquilo que Jesus ensinou também lá em Mateus capítulo 6, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o princípio. Meus irmãos, a nossa vida só funciona corretamente se for de acordo com esse princípio. No Velho Testamento já havia esse princípio. Ele não é um princípio novo, não é um princípio apenas do Novo Testamento. No Salmo 127 você vê esse princípio sendo evidenciado. Se o Senhor não edificar a casa, o que diz lá, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. É isso que Jesus está ensinando no Sermão da Montanha. E é isso que ele está ensinando aqui no início da oração do Pai Nosso também. Esse é o princípio de ordenar, de alinhar as nossas prioridades. Então, se você aprendeu que precisa começar a sua vida adorando a Deus, se você aprendeu que depois você precisa continuar servindo a Ele como ministro dEle nesse tempo, se você aprendeu que você precisa submeter a Ele todas as coisas, você pode então ficar tranquilo, você pode seguir a sua vida tranquila, porque Ele de fato vai cuidar das suas coisas. Algum tempo nós aprendemos no congresso da igreja, no retiro da igreja, uma frase que ficou marcada na vida de todas as pessoas que foram ali, quando o pastor Paulinho pregou, uma frase que já foi cunhada por outras pessoas também, outros pastores, que ele dizia: cuida das coisas de Deus e Ele cuidará das suas. Muitas vezes, meus irmãos, nós desorganizamos demais a nossa agenda, demais a nossa vida. E priorizamos tantas coisas que nós não devemos priorizar, e não priorizamos aquilo que nós devemos priorizar na nossa vida, na nossa caminhada. Às vezes nós entramos nessa jornada tão desenfreada da vida, nesse corre-corre que o mundo nos apresenta, buscando prazer, buscando satisfação, buscando dinheiro, buscando felicidade, buscando conforto. E então, a nossa vida então passa a ser regida pelos desejos e não por Deus.
pelas paixões e não por Deus, pela essa busca desenfreada e não por Deus. E é por isso que essa geração que nós vivemos, essa geração que nós vemos, está tão confusa e tão perdida. Porque busca a sua satisfação nesse corre-corre. E a nossa maior necessidade, não apenas nossa, mas a maior necessidade desse povo, dessa nossa geração, é de Deus. Então, busque a Deus com vontade, priorize a Ele na sua vida, em todas as fases. Então, priorize a Deus na sua vida. Olha só o que diz a Deus, através do profeta Jeremias, diz assim: assim diz o Senhor, ponham-se à margem do caminho e olhem, perguntem pelas veredas antigas, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Aqui está falando pelas veredas antigas, pelo bom caminho. E foi num tempo de calamidade social, de grande apostasia espiritual, que Jeremias pronunciou essas palavras, aliás, que Deus pronunciou através do profeta Jeremias. A nação naquela época estava vivendo uma apostasia. Os sacerdotes, os profetas tinham se tornado corruptos. Havia ali um culto idólatra sendo vivenciado. E tanto as pessoas, quanto também os sacerdotes e os profetas, que eram para dar a direção àquele povo, participavam também daqueles cultos idólatras. E aí então Deus convida aquele povo a firmar suas vidas nas veredas antigas, nos caminhos firmados em Deus, ou seja, reorganizar as suas prioridades, colocar em ordem, alinhar as suas prioridades. Então, antes de direcionar a oração para as nossas necessidades, o que Jesus está ensinando aqui nessa oração, é buscar em primeiro lugar o reino dele. Antes de pedir, Senhor, dá-nos o pão de cada dia, nós precisamos orar: Senhor, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Não devemos então orar em primeiro lugar por causa de nós. Não é essa a oração que Jesus ensinou. Mas devemos orar em primeiro lugar por causa do reino de Deus. Então, antes de pedir o pão, devemos orar: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso é reorganizar as prioridades, isso é alinhar as prioridades. E nesse mesmo contexto, meus irmãos, Jesus fala sobre o anseio humano diante das coisas, diante de conseguir as coisas. E Jesus então diz lá em Mateus que há uma preocupação exagerada com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos beber e com aquilo que nós vamos vestir. E ele então nos convida a olhar os lírios do campo, como eles crescem no campo. Eles não trabalham, Jesus disse, olha, eles não trabalham, eles não tecem. E Jesus disse que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como esses lírios. E aí ele diz assim, e Jesus completa dizendo: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, a mim e a você, é que por mais belo que sejam os lírios do campo, por mais glamuroso, espetaculoso seja o seu crescimento, nada pode ser comparado com aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Mas tudo isso só acontecerá se uma prioridade estiver devidamente alinhada na nossa vida. O reino precisa vir antes do pão. Essa é a prioridade que precisa ser alinhada na minha e na sua vida. E esse é o ensino, o primeiro ensino aqui da oração que Jesus aqui está nos ensinando. Mas a segunda lição aqui de Jesus, a oração que Jesus nos ensina, deve também nos levar a depender de Deus nas coisas mais comuns do dia a dia. O verso 11 diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração não é apenas quando nós precisamos de um milagre que nós achamos grande demais ou muito grande. Mas devemos orar também nas pequenas coisas do dia a dia, nas coisas comuns, nas coisas do cotidiano do dia a dia. Porque Deus também cuida dessas pequenas coisas da nossa vida. Porque se essas coisas não estiverem submissas a Deus, mesmo que pequenas, se elas não estiverem submissas a Deus, elas vão gerar confusões na nossa vida.
E Deus tem prazer em nos abençoar em todas as coisas, porque Ele se importa com todas as coisas, mesmo as pequenas. Foi por isso que Jesus escolheu essa expressão pão, que é uma coisa tão básica, tão necessária, tão comum. O pão aqui é símbolo de tudo que é necessário para uma vida completa. E é tão comum que Lutero, comentando sobre esse texto, ele faz uma lista de exemplos do que poderia significar essa palavra pão. E ele coloca tantas e tantas coisas, eu coloquei algumas delas, o que poderia significar pão no contexto nosso. E ele diz que pão poderia significar comida, como nós usamos, bebida, como nós usamos, vestuário, calçado, casa, propriedade, campos de esporte, estância de gado, dinheiro, um bom casamento, bons filhos, boas autoridades, governo justo, clima favorável, chuva a seu tempo, saúde, bons vizinhos, tudo isso para ele significa pão. Ou seja, pão significa todas as coisas no contexto que Lutero está falando aqui, e no contexto que Jesus está dando aqui. Isso significa que tudo, e que pode ser importante para a sua vida, pode ser falado com Deus, na sua oração, porque se torna espiritual. Então orar, segundo Jesus aqui, pedindo o pão de cada dia, é aprender a fazer Deus, Senhor nosso, e provedor de todas as coisas, inclusive das coisas comuns, das coisas pequenas do nosso dia a dia. Meus irmãos, nós só vivemos por causa da provisão de Deus. Nós não teríamos condições nenhuma de viver um segundo sequer, um momento sequer, se não fosse Deus. Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso Jeová Jiré, o Deus que provê todas as coisas. Há pessoas talvez que não olham dessa forma, pensam que o sustento vem dos seus braços, da sua força, do seu trabalho. Mas a Bíblia nos mostra, nos ensina, que se Deus tirar as suas mãos de bênção sobre nós, não adianta nós fazermos nada, pois nós não teremos resultados algum, se Deus tirar a bênção, a mão dele sobre nós. O próprio Jesus disse, em mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Você só está aqui, só está vivo por causa de Deus. Eu só estou aqui por causa de Deus. É a graça de Deus que nos abençoa, que nos acompanha. O seu trabalho é bênção de Deus e foi Deus que deu. A sua família é bênção de Deus, é Deus que deu. A sua empresa é bênção de Deus, foi Deus que deu. Por mais independente que você seja, sem Cristo você não pode nada. A sua capacidade vem de Deus, a sua inteligência vem de Deus, a sua saúde vem de Deus, a sua tenacidade vem de Deus, a sua vida vem dEle. E por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, você precisa buscar o sustento, até mesmo das pequenas coisas, das mãos do Senhor. Foi isso que Davi fez, quando ele disse, como eu posso te dar alguma coisa, se tudo vem das suas mãos? E essa ajuda do Senhor, ela é visível, ela é patente. Lá em Atos 17 diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, pois nele vivemos, movemos e existimos. O que a Bíblia está nos dizendo aqui, meus irmãos, é que só estamos vivos, só existimos, só nos movemos pela vontade de Deus. Só por causa de Deus. É Deus que te sustenta, não é o seu trabalho, não é a sua empresa, não é a sua aposentadoria, não é o seu salário, é o Senhor. E quando você entende isso, quando você entende dessa forma, você então passa a ser fiel ao Senhor. Então você descansa no Senhor. Você entende que tudo é do Senhor, todas as coisas provêm dEle. Aí você começa então até mesmo a fazer todas as coisas descansando no Senhor. Você devolve aquilo que é do Senhor, porque pertence a Ele. E espera a providência dEle. Meus irmãos, nós dependemos e precisamos depender do Senhor para viver. Nós dependemos de Deus para organizar as nossas finanças, para organizar a nossa saúde, para fazer todas as coisas em nossa vida. E Deus é fiel em todas as coisas. E esse é outro ensino da oração de Jesus, depender do Senhor para todas as coisas, inclusive
para as coisas menores do nosso dia a dia. Mas a terceira lição aqui é que a oração que Jesus ensina deve nos levar também a viver e agir pela fé dia após dia em todas as áreas da nossa vida. Ainda o verso 11 diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor aqui está nos convidando a viver pela fé. Lembra quando o povo de Israel atravessava o deserto? Deus mandava todos os dias ali o maná. O Salmo 78 fala do pão dos anjos. O maná era o pão dos anjos. Diz assim: Deus fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhes o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Deus mandava comida à vontade para aquele povo durante 40 anos. Deus sustentando dia após dia aquele povo. Viver pela fé, meus irmãos, não é fazer uma troca com Deus. Viver pela fé é crer nas promessas daquele que tem todo o poder, do Deus Todo-Poderoso. É ter total confiança que aquele que começou a boa obra vai completá-la em nós. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, viver pela fé é ter a coragem de enfrentar os desafios da vida, sabendo que o Senhor está conosco, passo a passo, dia após dia. A fé, na verdade, é o combustível para a nossa alma. Sem fé, a nossa vida fica medíocre. Sem fé, a nossa vida fica sem graça. Sem fé, a nossa vida perde sentido. Sem fé, nós não alcançaremos a vitória. Sem fé, a Bíblia diz que nós nem agradamos a Deus. A Bíblia, em 2 Coríntios, ela nos convida a viver pela fé. Diz, porque vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Essa, na verdade, foi a atitude de Abraão. Você conhece a história de Abraão? Diferente do seu sobrinho Ló. Abraão, em todo o tempo, ele vai vivendo pela fé. Ele saiu de sua terra obedecendo a ordem de Deus. Lá em Hebreus 11 diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar onde mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Eu tenho dito aqui que ele não sabia para onde estava indo, mas sabia com quem ele estava indo. Abraão andou pela fé. Agora Ló não. Ló, o seu sobrinho, agiu diferente. Andou por aquilo que ele via. Totalmente diferente. E quando ele precisou fazer uma escolha, Ló, a Bíblia diz que ele olhou as campinas do Jordão, ficou encantado com as campinas do Jordão, ficou seduzido, a Bíblia diz. Ele foi seduzido pelo seu olhar. E ele então escolheu as campinas do Jordão. E ali armou o seu acampamento, levou a sua família e firmou a sua casa ali nas campinas do Jordão, mas foi ali ao lado de Sodoma. E essa escolha trouxe grande prejuízo e uma amarga experiência para ele e para a sua família. Quem anda, meus irmãos, apenas por aquilo que ele vê, pensa às vezes que vai se dar bem, mas muitas vezes está fora do plano, está fora da vontade de Deus. Andar pela fé é andar de acordo com aquilo que Deus quer, através da vontade de Deus. A fé, meus irmãos, nos aproxima de Deus, nos aproxima do Senhor. Os evangelhos vão deixar claro que as pessoas que buscaram a Jesus foram abençoadas em função da sua fé. Em várias vezes, quando Jesus faz um milagre, diz, seja conforme a sua fé. Outras vezes, Jesus diz, a sua fé te salvou. Na verdade, meus irmãos, a vida cristã só pode ser vivida pela fé. E é por isso que nós precisamos compreender bem o que é a verdadeira fé. A fé nasce na palavra de Deus e não nos nossos sentimentos humanos. E não é a vontade de Deus que nós vivamos ansiosos e preocupados, ou mesmo desesperados com o nosso sustento, ou mesmo com questões relativas ao nosso futuro, mas sim que nós dependamos do Senhor para viver dia após dia. Isso é viver pela fé no Senhor. Nós precisamos de fato, sim, nós temos uma vida organizada, com orçamento, ter equilíbrio financeiro, não gastar mais do que aquilo que nós ganhamos, não nos comprometer financeiramente e com aquilo que nós não podemos pagar, mas precisamos aprender que quando nós somos fiéis ao Senhor, quando buscamos ao Senhor em primeiro lugar, Deus cuida de nós, Deus nos abençoa, Deus nos supre. E é por isso que nós podemos então viver pela fé, dia após dia, em todas as questões
da nossa vida. E esse é outro ensinamento que a oração de Jesus nos traz. Mas outra lição aqui nessa oração de Jesus, é que a oração que Jesus ensina, deve nos levar também a ser parceiros de Deus no suprimento a outras pessoas. O verso 11 diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus pode usar a mim e a você, a cada um de nós, para suprir outras pessoas. E é uma coisa que eu tenho aprendido, é uma coisa que eu tenho entendido, é que quando Deus nos dá algum tipo de abundância, é para sermos dispenseiros da graça dele a outras pessoas. Assim é conosco, pessoalmente, para abençoar outra pessoa. Assim é conosco também como igreja, para abençoar outra igreja. Quando Deus nos dá alguma abundância, sempre é para abençoar outras pessoas que não têm nada. O dispenseiro, no contexto da Bíblia, era um escravo em que o seu senhor, lhe confiava, e por isso ele dava a chave da despensa, e por isso era chamado de dispenseiro. E esse escravo, então, esse servo, e às vezes era chamado de escravo, ele também tinha autoridade para comprar, ir lá no mercado e comprar em nome do seu senhor, e também vender uma parte daquilo que ele comprava também, e negociar também, para a manutenção da sua casa. Ele ia lá, comprava, ele vendia algumas coisas também, para a manutenção da sua casa. E aquele senhor, ele esperava que aquele escravo, aquele servo, fosse fiel, e e cuidasse da gerência dos seus bens, como cumprimento da sua missão. E por isso você vê algumas parábolas mais fortes dos evangelhos, falando do juízo do dispenseiro infiel. Lá em Lucas 12 fala sobre isso. Lá em Lucas 12 diz assim: aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Meus irmãos, Deus nos chama para sermos parceiros dele no suprimento a outras pessoas. Aqui diz o pão nosso, não o pão meu. O pão é nosso. Nós somos chamados para sermos condutores da graça de Deus a outras pessoas. Eu creio, meus irmãos, que quando Deus nos abençoa, é para abençoarmos outras pessoas. Nós somos chamados para fazer parte do time de Deus no suprimento de outras pessoas. Olha, 2 textos aqui que dizem Provérbios 21 e depois Provérbios 19. Provérbios 21 diz assim: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Depois Provérbios 19, quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Então, o pão nosso desse texto traz a ideia de repartir. E repartir aqui se traduz então em amor. E amor, segundo a Bíblia, é o bem maior. Segundo o escritor Francis Schaeffer, é a apologética final, ou seja, é a conclusão de tudo aquilo que nós fazemos. A Bíblia nos chama que é a marca do cristão. Jesus falou sobre isso. Jesus diz: nisso conhecerão todos que são meus discípulos, quando tiverem amor uns pelos outros. Então, só é discípulo quem ama o outro. Então, o amor, segundo a palavra de Deus, é o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus e ao próximo. Lá em Romanos também, diz que o amor é o cumprimento de toda a lei. Então, você pode ser muito eloquente, você pode conhecer muitas coisas, mas o que vai te caracterizar de fato como cristão, como discípulo de Jesus, é o amor que você nutre pelas pessoas. Eu quero te fazer um desafio nessa semana, para esta semana, na verdade. O desafio é você começar a olhar o outro com um olhar diferente. A deixar de olhar o outro com um olhar mais ou menos, mas olhar o outro como Jesus olhava. Jesus olhava o outro com compaixão. Olhar com compaixão é muito mais de olhar com empatia, é mais que empatia, é mais que sentir pena, mas é um olhar como sentir a dor do outro. É muito mais. Isso é o olhar de Jesus. No Velho Testamento havia uma lei que, na verdade, até antes do Velho Testamento, já no Código de Hammurabi já existia essa lei, chamada Lei do Talião,
que significava a lei do idêntico, ou seja, aplicar ao infrator a pena idêntica ao delito que ele cometeu. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Essa é a chamada lei do talião. Aí Jesus vem então e transforma essa lei. Você lembra a palavra de Jesus? E a palavra de Jesus é essa: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Essa era a lei que existia. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele 2. Esse, meus irmãos, é o sentido do Pai Nosso. Não o pão meu. Então esse pão nosso fala de amor, fala de compartilhar. Amar o próximo, a si mesmo, é o que dá sentido à nossa existência. E esse é o outro ensinamento aqui da oração que Jesus ensinou. E essa oração que fala de princípios. E nós aprendemos aqui que essa oração precisa começar olhando para Deus. E só depois, então, olhando para as nossas necessidades. Primeiro é o reino. E depois é o pão nosso. E que Deus nos abençoe. Para que de fato nós possamos olhar essa oração agora com os outros olhos. Reorganizando as nossas prioridades. Colocando o reino em primeiro lugar. E depois as nossas necessidades da nossa vida. Dependendo de Deus em todas as coisas. Buscando a provisão do Senhor em todas as coisas. Nas coisas comuns do dia a dia. Nas coisas pequenas do dia a dia. Vivendo e agindo pela fé. Porque sem ela é impossível agradar a Deus. Mas também sendo parceiros de Deus no suprimento a outras pessoas. Porque o pão nosso fala de amor. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor com esta canção. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará até ti, Senhor, misericórdia e graça.
graça e